Atenção, nação rubro-negra! O que eu tenho para contar hoje é, simplesmente, um dos maiores bastidores dos últimos tempos. Então já aperta no botão de inscrever-se, ativa as notificações agora mesmo, porque o que vou trazer aqui você não vai ver em nenhum outro lugar. Se você é flamenguista raiz, fica até o final porque essa notícia pode mudar completamente o futuro do nosso Flamengo. Sabe aquele tipo de notícia que quando chega, simplesmente para o futebol brasileiro? Pois é. Nas últimas horas, informações extremamente quentes, direto dos bastidores da Gávea, começaram a circular. E eu posso garantir que isso não é brincadeira. A movimentação que está acontecendo neste exato momento dentro da diretoria do Flamengo é daquelas que faz qualquer outro clube do país simplesmente tremer nas bases. O que parecia ser apenas mais um mercado comum, virou palco de uma operação digna dos maiores clubes do mundo. E sim, você não ouviu errado. Estamos falando de uma possível contratação que, se confirmada, entrará imediatamente para a história do Flamengo como uma das maiores, mais ousadas e, sem dúvida, mais caras de todos os tempos. Mas calma, eu já vou te contar quem é o jogador, quais são os valores e, principalmente, o que está por trás dessa negociação que promete estremecer não só o futebol brasileiro, mas também o futebol europeu. Só que antes, deixa eu te contextualizar rapidamente o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo não entra em competição nenhuma para brincar. E agora, com a aproximação do Super Mundial de Clubes, um torneio que pode simplesmente coroar de vez a história recente e vitoriosa do Mengão, a diretoria decidiu fazer algo completamente fora da curva. Não é reforço para compor elenco, não é jogador para projeto de médio prazo. É craque para chegar, vestir o manto e ser titular absoluto. E olha, quando eu falo craque, não é exagero não. A informação foi confirmada por fontes extremamente confiáveis, ligadas diretamente aos bastidores do clube. O Flamengo, meus amigos, está metendo as caras para fechar com um dos atacantes mais promissores do futebol mundial na atualidade. Um jogador jovem, de seleção brasileira, de altíssimo nível, que atualmente brilha na Premier League e já está na mira dos gigantes da Europa. E sabe o que é mais louco nisso tudo? Esse jogador foi revelado justamente pelo nosso rival carioca, o Fluminense. Pois é. Parece que o jogo virou completamente. O nome dele? João Pedro. Isso mesmo. O atacante de apenas 23 anos, que vem encantando a Premier League jogando pelo Brighton, e que também já figura na lista de observação da seleção brasileira, está sendo alvo de uma investida simplesmente surreal do Flamengo. E calma, porque não para por aí. O que você vai ouvir agora vai te deixar completamente sem palavras. De acordo com informações apuradas por nossa equipe, a diretoria do Flamengo, liderada pelo presidente Rodolfo Landim e pelo vice de futebol Marcos Braz, colocou João Pedro como prioridade absoluta nesta janela. E não é qualquer proposta. O Flamengo está disposto a abrir os cofres como nunca antes na história do clube. O valor? Anota aí. 388 milhões de reais. Isso mesmo. O equivalente a 60 milhões de euros. Uma quantia astronômica, digna dos grandes clubes da Europa. E mais, o Flamengo não quer saber de negociação longa, de conversa fiada. A ordem é clara: acelerar tudo para fechar o negócio antes do início do Super Mundial de Clubes, que acontece em junho, nos Estados Unidos. E aqui vai um detalhe que poucos sabem. Essa janela de transferências exclusiva do Mundial vai acontecer entre os dias 1º e 10 de junho. Ou seja, é nesse intervalo que o Flamengo vai tentar finalizar essa contratação bombástica. E sim, existe concorrência. O Chelsea, da Inglaterra, também está de olho no jogador e, até então, era considerado favorito para fechar com João Pedro. Mas, meus amigos, quando o Flamengo entra no jogo, o cenário muda completamente. Agora eu te pergunto, você acha que para por aí? Pois não para não. A diretoria do Flamengo já teria, inclusive, feito os primeiros contatos formais com os representantes do jogador. E mais, há informações de que João Pedro, apesar de estar muito bem no Brighton, vê com excelentes olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, principalmente vestindo a camisa mais pesada da América do Sul. Fontes próximas ao atleta garantem que ele tem grande desejo de disputar o Super Mundial, e sabe que, vestindo o manto sagrado, suas chances de conquistar um título mundial e, de quebra, cavar uma vaga definitiva na seleção brasileira aumentariam de forma considerável. E aqui vem mais uma informação que poucos estão comentando. João Pedro já sabe que, caso feche com o Flamengo, chega para ser titular absoluto no ataque, formando um trio de respeito ao lado de Pedro e Arrascaeta. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas e o Brighton? Aceita vender? Pois bem, o Brighton, que pagou 34,2 milhões de euros no jogador em 2023,
não fecha a questão contra a venda, desde que os valores sejam, de fato, irresistíveis. E convenhamos, 60 milhões de euros é uma proposta que dificilmente seria recusada. E não para por aí. O próprio empresário de João Pedro já foi visto, nos últimos dias, circulando discretamente no Rio de Janeiro. Coincidência? Eu, sinceramente, acho que não. Além disso, José Botto tem uma viagem marcada para a Europa nos próximos dias. Oficialmente, a viagem seria para tratar de outros assuntos relacionados ao futebol. Mas fontes internas garantem, o principal objetivo da missão é, sim, fechar a contratação de João Pedro. Agora segura essa informação que acabou de chegar. Um jornalista europeu muito renomado no mercado de transferências vazou, nas últimas horas, que é uma proposta oficial do Flamengo na mesa do Brighton. E segundo ele, o clube inglês ficou, sim, balançado, porque sabe que dificilmente conseguirá uma proposta superior, nem mesmo do Chelsea, que até então parecia ser o favorito na disputa. E para quem acha que o Flamengo não tem caixa para isso, lê do engano. O rubro-negro, que vem batendo recordes de arrecadação, patrocínios milionários e receitas robustas, se preparou financeiramente justamente para um momento como esse. E segundo o que apuramos, a contratação seria viabilizada com um modelo inteligente, envolvendo luvas diluídas, pagamentos parcelados, e parte dos valores vindo de investidores privados interessados em ver o Flamengo ainda mais forte no cenário mundial. E tem mais. João Pedro também vê essa possibilidade como uma chance de se tornar um ídolo de um dos maiores clubes do planeta. E cá entre nós, qual jogador brasileiro não sonha em jogar no Flamengo, lotando o Maracanã, vestindo o manto sagrado e ainda brigando por títulos que qualquer atleta no mundo sonha? Para deixar a situação ainda mais quente, o próprio João Pedro curtiu, recentemente, algumas publicações relacionadas ao Flamengo nas redes sociais. Coincidência? Mistério? Ou será que é mais um sinal claro de que as negociações estão mais avançadas do que se imagina? E agora, eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Você aprova essa contratação? Acha que João Pedro é, de fato, o nome certo para reforçar o Mengão no Super Mundial e nos próximos anos? Você acha que vale esse investimento milionário? Ou acredita que o clube deveria focar em outras posições? Responde aí nos comentários, porque sua opinião é muito importante pra gente. E olha, se você chegou até aqui, é porque você ama o Flamengo de verdade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Flamengo News, ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde absolutamente nada sobre os bastidores do nosso Mengão. Aqui você fica por dentro de tudo, antes de todo mundo. Se inscreve agora, ativa as notificações e comenta aqui embaixo, João Pedro no Mengão, você acredita? Porque, meus amigos, se isso se confirmar, é para botar fogo no futebol brasileiro e no mundo inteiro.